Este é o norte da Austrália. Visualmente, a natureza o tornou tão atraente que é difícil acreditar que este lugar seja um verdadeiro lixo do ponto de vista da habitabilidade. Moradores locais tentam viver longe daqui. Pessoas já tentaram se estabelecer no norte mais de uma vez. Você realmente quer morar aqui? Mas então, para que serve um lugar tão bonito? Só por isso? Desde o momento em que os europeus desembarcaram neste continente, o norte tem frustrado constantemente seus planos. Este lugar parece um grande cemitério de assentamentos fracassados. Na primeira metade do século XIX, os britânicos tentaram várias vezes se estabelecer no norte, por exemplo, o Forte Dundas, um assentamento na ilha Melville. Aqui só durou alguns anos e desapareceu. E esse foi apenas o primeiro intento. Depois houve outros pontos. Forte Wellington, Forte Essington, Escape Cliffs. Hoje em dia, nesses lugares, não há nada ou restam apenas ruínas. E toda vez o mesmo cenário se repetia. As pessoas adoeciam, morriam, perdiam provisões, não conseguiam estabelecer o abastecimento, entravam em conflito com as tribos locais. Às vezes, os colonos não conseguiam se afastar fisicamente mais do que algumas dezenas de quilômetros do acampamento. Desde o início, era claro que não dava para estabelecer uma base ali. Além disso, havia algo que quem sonhava conquistar esse lugar não sabia. Veja Essington. No século XIX, um ciclone o varreu da face da terra. Pessoas morreram, os navios foram arrastados e o mar invadiu a terra como um muro vivo. Era um sinal claro de que se estabelecer ali era uma má ideia, mas as pessoas não deram ouvidos. O primeiro local em que conseguiram se estabelecer foi Darwin, que enfrentou uma das maiores provações da história do país. Véspera de Natal de 1974, o ciclone Tracy foi um presente muito ruim. As rajadas de vento chegaram a 217 km por hora. Depois disso, os instrumentos pararam de funcionar. O ponteiro do instrumento que mede o vento entortou ao meio. Em uma única noite, a cidade perdeu a maior parte de seus prédios. Dezenas de pessoas morreram, milhares ficaram desabrigadas. E aqui não é importante apenas a magnitude dos danos. O importante é que, após a evacuação, muitos moradores simplesmente não voltaram. Ou seja, no momento em que a cidade estava apenas começando a crescer, ela perdeu de repente uma grande parte de sua população. E isso ainda é sentido até hoje. E o quê? O norte da Austrália não saiu da rota dos ciclones. Então, todos que pensam em viver aqui precisam entender uma coisa muito simples. Este lugar pode lembrar a qualquer momento quem manda aqui. E como se as catástrofes naturais não fossem suficientes, Darwin também sofreu as consequências das guerras durante a Segunda Guerra Mundial. Foi bombardeada pelas tropas japonesas, o que resultou em novas vítimas e mais destruição. No geral, ao analisarmos, a história do norte da Austrália parece uma sucessão de desgraças. Vamos conferir. Para atrair pessoas, é preciso trabalho, e para isso, o local deve produzir e vender algo. O norte enfrenta esse problema frequentemente. Um exemplo simples. No século passado, o governo decidiu transformar o norte da Austrália em uma grande história agrícola. Concretamente, o arroz. Olhe o mapa. O norte está perto da Ásia. Lá sempre há demanda por arroz, ainda mais porque já se cultivava arroz em outra parte do norte do país. Então, já havia experiência. O território do norte chegou a ser chamado de futuro celeiro de arroz da Austrália. Começaram a ser feitos investimentos importantes nesse projeto. Construíram estradas, construíram uma vila operária, levaram eletricidade, surgiram represas, canais de irrigação, uma fábrica. Tudo parecia o começo normal de uma grande economia. Mas então, o norte lembrou que era o norte. Não havia como controlar a água, às vezes havia demais. Outras vezes o solo desaparecia, se comportava de forma estranha, os campos não funcionavam como deveriam. Resumindo, tudo desmoronou. Os agricultores locais tentaram seguir em frente por conta própria, mas depois de alguns anos também desistiram. E esse é o momento que explica diretamente por que ninguém vive aqui. Porque sem uma economia normal, as pessoas não ficam. Eles podem vir para a construção, para o experimento, para a ideia, mas se ela não decola, vão embora. O que mais fariam? Tentariam a sorte em outro lugar? Sim, o projeto deixou algo para trás: estradas, eletricidade, infraestrutura. Isso depois foi útil para outros, para fazendas, para o turismo. Mas isso é um efeito colateral, não o objetivo. O principal é que foi gasto uma enorme quantidade de dinheiro. E a região da Austrália?
As regiões da Austrália não têm origem na nação. Infelizmente, está incorreto. Infelizmente, está incorreto. É justamente por causa do solo. E esse é um problema muito mais grave, porque os solos locais são muito pobres. Das tentativas de unificação em república em junho mudou e então... Ou seja, parece que há terra, mas na verdade não há. Os agricultores tentaram seguir o caminho mais fácil, adicionando matéria orgânica por cima, ou seja, jogando fertilizantes. O calor acelera a oxidação e degradação antes mesmo de fazer efeito. Depois, surgiu outra ideia: enterrar a matéria orgânica mais fundo, criando uma reserva lenta de alimento no subsolo para as plantas. Mas aqui também tudo deu errado, porque cavar é lento, caro e arriscado nos lugares onde a agricultura está em alta. Você simplesmente chega ao terreno e começa a trabalhar ali, mas primeiro passa anos tentando provar que o terreno é adequado para o trabalho. E não é certo que você consiga. No final, a maior parte do território da Austrália simplesmente não é adequada para a agricultura convencional, e uma parte significativa desse espaço está justamente no norte. Agora vamos juntar as peças do quebra-cabeça. Sem campos normais, não há agricultura em grande escala. Sem agricultura, não há assentamentos estáveis. Sem assentamentos, não há cidades. No norte, principalmente sobrevivem as fazendas de criação de gado. Lá são necessários grandes espaços, mas não tanta gente. Claro, aqui existem campos, mas são casos isolados. Cultivam-se plantas que conseguem suportar essas condições, como o algodão ou a manga. E isso nos leva novamente à ideia principal. O norte da Austrália não é um lugar onde seja fácil criar raízes. É difícil se estabelecer lá. As pessoas não vão. Ah, quase me esqueci. Também há animais. Parece que as conversas sobre animais perigosos na Austrália se tornaram algo comum. Sim, aranhas, cobras, tudo isso a gente já ouviu falar. Mas o norte da Austrália leva esse assunto a outro nível. Dá uma olhada no mapa dos rios do norte. Parecem rios normais, mas em média, em cada quilômetro desses rios, vivem cerca de 5 crocodilos. 5 por quilômetro. Como é possível passar perto da água? Fica claro novamente porque ninguém tem pressa de se estabelecer aqui. Porque a água, que é necessária para a vida, aqui se torna uma fonte constante de risco de morte. Os crocodilos no norte não são uma raridade nem algo exótico. Eles estão nos rios, nos estuários, nas praias e estão lá o ano todo. Crocodilos marinhos saem calmamente para a terra e retornam à água. São rápidos, fortes e veem tudo ao redor como potencial presa. De que vida tranquila se pode falar? Aqui, nem dá para se aproximar da água sem verificar os avisos. E se não há avisos, isso não significa que também não haja crocodilos. E quando você começa a se alegrar por escapar dos dentes, surgem as cubomedusas. Elas são quase invisíveis a olho nu, mas o contato pode ser perigoso, especialmente para crianças e idosos. Após se livrar das águas-vivas, os mosquitos atacam e aqui, além de incômodos, podem transmitir doenças. Há aranhas venenosas, cobras venenosas, tudo isso faz parte da paisagem. Sério, por que as pessoas não querem se mudar para cá? Sem falar das histórias reais que dão medo. Por exemplo, há alguns anos, um homem desapareceu ao atravessar um rio Abadeu. Depois o encontraram, claro, mas já morto, e na boca de um crocodilo. Sabe aqueles lugares que parecem neutros? Pois é, o norte da Austrália não é um deles. É como se te lembrasse constantemente que o homem não é o dono desse lugar. E nem todo mundo está disposto a construir uma casa onde a natureza te olha como se você fosse um intruso. Embora aceite de bom grado outras espécies, por exemplo, os camelos foram trazidos no século XIX como meio de transporte de trabalho e depois foram abandonados. Ao longo de décadas, eles se tornaram selvagens e se multiplicaram até alcançar aproximadamente 1 milhão de exemplares. Esses bandos pisoteiam a vegetação, destroem as fontes de água, quebram as cercas e entram nas aldeias. Acabam com tudo o que já mal se mantém de pé. E esse é só um dos animais não nativos. Você conhece? O sapo cururu, o pesadelo de toda a Austrália? Ele foi trazido no século passado para comer os insetos nocivos, mas o sapo acabou sendo venenoso. Os habitantes locais não estavam preparados para isso. O pessoal piscou algumas vezes e o sapo já estava tomando conta do país. E também tem gatos selvagens, porcos em geral. O norte da Austrália possui um ecossistema naturalmente instável, onde sempre há algo fora de controle. Como é possível viver nessas condições? De jeito nenhum, a menos que você seja um camelo, claro, e tudo isso parece levar à conclusão de que no norte do país deve haver tranquilidade, não tem gente. Quem vai infringir a lei?
Os sapos, tomara, o território do norte segue com o maior índice de criminalidade do país. Os números mostram que o crime aqui é mais que o dobro de qualquer outro estado. Ou seja, o lugar em si não é grande coisa e ainda por cima é inseguro. Esse é mais um motivo pelo qual as pessoas evitam se mudar para cá. É possível suportar desconfortos, mas não a ameaça de outras pessoas. O norte da Austrália tem má reputação. Foi aqui que aconteceram duas histórias que chocaram o país. A primeira, o desaparecimento do bebê Azaria Chamberlain, perto de Uluru. A menina sumiu da barraca. Os pais afirmaram que um dingo a levou, mas ninguém acreditou. Ambos foram presos por assassinato e cumplicidade. Só anos depois surgiram novas provas que mostraram que um dingo realmente poderia ter feito isso. Que assustador. Na verdade, não é um crime, mas um problema com animais. Outro caso mais claro é o sumiço do turista britânico Peter Fisher. À noite, numa estrada deserta, um morador local parou a caminhonete de Peter Fisher e sua namorada. Ela fugiu e depois disse à polícia ter ouvido um tiro. O corpo de Falcônio nunca foi encontrado. Em resumo, o norte é um lugar onde as pessoas simplesmente desaparecem. E agora vamos somar tudo isso. Uma natureza hostil, uma terra pobre, animais perigosos, uma economia instável e, além disso, a sensação de que não é o lugar mais seguro para se viver. Por isso, o norte da Austrália segue esquecido. A presença humana não é bem-vinda, e isso sem falar da infraestrutura. Tudo o que comentamos até agora não ficou no passado. Todas essas tentativas fracassadas, esses projetos mal-sucedidos, deram origem a uma realidade em que o norte da Austrália simplesmente oferece menos comodidades do que se esperaria de um país desenvolvido. Por isso, ninguém tem pressa de vir para cá. O problema começa com algo básico, a infraestrutura. O norte é remoto, com relevo complexo e cercado por desertos e áreas semiáridas. Construir estradas aqui é difícil e caro, e com poucas vias, tudo fica travado. É como se sem estradas, nada funcionasse. Veja o mapa das rodovias dos Estados Unidos, é uma rede contínua que atravessa o país por estradas. Agora dê uma olhada no mesmo mapa da Austrália. À esquerda, à direita e embaixo, há linhas densas. Em cima, no norte, está quase vazio. As estradas são para um país o que as artérias são para o corpo humano. Por elas circulam pessoas, são transportados produtos, materiais de construção e equipamentos. Se há poucas artérias, a vida simplesmente não acelera. Outro mapa mostra todas as estradas da Austrália, destacando ainda mais a diferença entre o norte e o restante do país. Na verdade, só 2 rodovias nacionais ligam o território do norte aos estados vizinhos, mesmo dentro da região. Muitas estradas não são asfaltadas, mas sim de terra, por exemplo, a estrada central de Arnhem. Grande parte dela fica sempre alagada nas chuvas, e às vezes é impossível trafegar por lá. Imagine que essa é sua única estrada para casa, já não parece um lugar para construir uma vida. Vamos acrescentar a isso as inundações, os animais selvagens nas estradas, os longos deslocamentos, as interrupções nas comunicações e na internet, o fornecimento instável de água nas aldeias remotas. E voltamos a ter o mesmo panorama. Dá para viver assim? Desenvolver-se é muito difícil e, além disso, custa uma fortuna. No geral, até mesmo as coisas mais básicas no norte custam uma barbaridade. Por exemplo, em algumas casas, a eletricidade funciona como pré-pago, semelhante aos antigos telefones de botão. Quando o dinheiro acaba, simplesmente a luz se apaga. É como se a eletricidade não fosse uma necessidade, mas sim um privilégio. E nas condições do norte, isso não se torna um risco adicional, porque aqui o calor é constante. E quando a eletricidade é cortada, desaparecem também a refrigeração, as comunicações e o conforto básico. Um dia pode custar dezenas de dólares só em luz. Se gastar um pouco mais à noite, você fica no escuro. É importante ressaltar que, para muitos, isso não é uma escolha, é a única opção que eles têm. Nas localidades remotas, as casas não estão ligadas à rede elétrica geral. Existem pequenos sistemas locais, mais fáceis de controlar por pré-pago. Para as empresas é conveniente, mas para as pessoas nem tanto. E aí surge novamente a questão: por que ninguém quer viver aqui? Estabilidade é saber que o essencial não vai sumir de repente. E aqui até a eletricidade funciona como algo fora do tempo. É como se você vivesse e estivesse o tempo todo conferindo a luz da média. Essas casas podem ficar sem eletricidade várias vezes por ano, não por defeito, mas porque o dinheiro acabou. Sempre que isso ocorre, fica claro que o sistema prioriza o pagamento, não a segurança das pessoas.
E se você juntar tudo isso, o panorama fica muito claro. É caro, instável, distante. Os serviços básicos exigem controle e esforço constantes. Isso significa que aqui só podem viver aqueles que não têm outra alternativa, ou aqueles que estão dispostos a aceitar conscientemente esse nível de tensão. Para muitos, o norte da Austrália não parece um lar, mas um lugar onde tudo pode dar errado a qualquer momento. Parece que se há tantos problemas na região, pelo menos o trabalho deveria ser mais fácil. Lá, a lógica é simples: há pouca gente, então cada trabalhador vale seu peso em ouro. Mas o norte da Austrália quebra até essa regra. Não tenho certeza se está claro que não está quebrado. Ou seja, realmente há pouca gente aqui, e por isso as empresas simplesmente não têm quem contratar. Há muitos anos que a região não consegue atrair e reter especialistas qualificados, é difícil fazer negócios aqui, tudo é longe, tudo é caro, a infraestrutura é deficiente e a demanda por serviços é instável. Nesse ambiente, as empresas têm dificuldade de crescer e não conseguem oferecer salários altos nem segurança futura. No final, os setores-chave são os que mais sofrem: a mineração, a construção civil e a hotelaria. Há tanta escassez de mão de obra que o governo e as empresas começam a buscar trabalhadores no mundo todo. E aqui começa um círculo vicioso. Há pouca gente, a economia estagna e as pessoas não têm motivos para vir, fechando o círculo. Ao mesmo tempo, em nível nacional, a situação parece paradoxal. Para cada vaga de emprego de nível inicial, na Austrália há uma média de mais de 30 desempregados. Parece que qualquer um pode ser levado ao norte, mas no território do norte há cerca de 60 candidatos por vaga. Não é por ser o paraíso, mas porque há ainda menos vagas. Trabalhadores e empregadores parecem viver em realidades distintas. Ah, e vamos acrescentar outro detalhe antes que eu me esqueça: o território do norte é enorme. Você mora em Darwin e há trabalho em Alice Springs, que fica muito longe. A maioria não quer largar tudo e se mudar. Assim, o norte da Austrália continua vazio. No geral, há contras demais, o clima é quente, úmido e exaustivo. É difícil viver, trabalhar e, ainda mais, desenvolver um negócio lá. Para muitos, isso já é um inconveniente antes mesmo de todos os outros fatores. A isso é preciso acrescentar os preços. O combustível é caro, os impostos são altos, tudo custa mais do que se gostaria. Quando a vida encarece, as pessoas buscam lugares onde consigam mais pelo mesmo valor, mostrando o outro lado da moeda. O desenvolvimento da Austrália levou décadas. Para onde é mais fácil, onde o clima é mais ameno, perto do mar, com grandes mercados e portos convenientes. Em resumo, em Sydney ou em Melbourne. É lá que vão as estradas, o dinheiro e onde surgem os empregos. E o norte continua sendo um território para onde todo mundo pensa em ir algum dia, mas esse dia ainda não chegou. E você deixa o like. Até logo!